Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, na parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Estamos estudando idiotismo e loucura, e a questão de hoje é a de número 375. Kardec pergunta: qual, na loucura, a situação do espírito? Resposta: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que desses dependam, a ação ou as impressões. Se perde os olhos, fica cego, se o ouvido, torna-se surdo, e etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, ou atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil te será compreender que só tendo o espírito a seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos deter. Questão 375A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente, mas convém não perder de vista que assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites e que pode acontecer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. O pensamento tem uma grande função no espírito, a de despertar nas entranhas da alma as qualidades espirituais em formas de talentos de luz, onde Deus depositou todo o seu amor, nos diz o Espírito Miramês. O pensamento em seus fundamentos vem de Deus, como força divina, de modo que o ser humano, ou mesmo o espírito livre, plasme nele o que ele, espírito, é, na conjuntura que a escala a qual atingiu oferece. Torna-se semente, de forma que somos responsáveis pelo que semeamos. A loucura é uma distorção da força mental em uma ou várias reencarnações. Ela não tem o poder de desequilibrar o espírito, que é todo harmonia, por ter saído da harmonia superior, mas causa-lhe impressões como que condicionamento das ideias que o próprio espírito formula. As ideias são filhas de quem as faz, só que não tem o poder de desarmonizar as fibras mais íntimas da alma. São como sugestões que levam ao desequilíbrio alguns corpos que servem ao espírito como veste e formam um clima de perturbação onde vive a alma. Estamos tentando dizer que a obra de Deus é perfeita. A razão pura nos diz que de mãos perfeitas não pode nascer imperfeição. O espírito foi criado simples e ignorante, porém com todos os recursos de se tornar um pequeno sol diante da criação. É neste sentido que quase sempre trocamos a palavra evolução por despertamentos dos dons da alma. O espírito, ao receber um corpo, se esse traz alguma deficiência,
sofre o empecilho, de modo que suas faculdades sejam reduzidas ou mesmo paralisadas. Ele não perde seus dons, que são imperturbáveis na sua moradia de origem. Se uma pessoa perde a vista, o dom de enxergar fica suspenso, enquanto os olhos não lhes deem esses meios livres de observar o ambiente material. Assim acontece com os ouvidos, a palavra, etc. A loucura é um estado patológico e deficiente. O cérebro em decadência não pode dar ao espírito condições normais de expressar com serenidade a sua inteligência. No entanto, nos diz o Livro dos Espíritos que, em muitos casos, o espírito livre mantém-se louco por causa da sequência de ideias desorganizadas que repetiu durante a existência toda. É, pois, o condicionamento de pensamentos inferiores da violência que criaram ambiente no espírito, sem violentar definitivamente a sua intimidade. Também pode o espírito reencarnar e dar continuidade à sua loucura, que nesse caso será puramente psicológica, visto que o cérebro físico mostra a deficiência. São casos registrados pela própria ciência e em alguns livros espíritas. Em todas as manifestações dessas doenças, o desorganizado é sempre o corpo, mas é bom que se compreenda que esse corpo tem certa influência na mente viva da alma, impressionando-a a ponto de mostrar enfermidades imaginárias. Essas são de fácil cura, principalmente pela doutrina dos espíritos, que fornece meios de limpeza dessas ideias chamadas fixas, em profunda sintonia com o Criador delas. O passe, a água fluidificada, as leituras elevadas e mesmo a conversação com irmãos de elevada postura espiritual são meios de tratamento de todas as enfermidades. De qualquer maneira, a loucura é uma provação dolorosa, entre mentes ninguém foi criado louco. Isso são consequências de caminhos agitados, tomados pela alma na sua ignorância, com menosprezo pelas leis de Deus. Sofremos por ignorar e sofremos mais por conhecermos os caminhos da luz e escolhermos os das trevas. De qualquer modo, somos mais ou menos conscientes da vontade de Deus em nós. Todas as consciências são celeiros de luz dentro das almas. Quando o espírito se libertar de todas as impressões materiais, de todas as paixões da terra, ele estará se aproximando da verdade, passando a vivê-la, tornar-se-á livre.